Olá, aventureiros e aventureiras! Até que enfim eu saí de Kulum. Eu estou indo em direção à próxima Ilha Nação. De lá eu consegui a ajuda do Cavaleiro Chawok e agora estou no barco de um amigo dele indo para Ayutthaya. Ayutthaya é a cidade onde vive tudo o que é sagrado e misterioso. Os ayutthayanos são religiosos e amam a paz e a sinceridade. Eles procuram uma vida nobre e esplêndida. Diz o pessoal aqui do barco que lá a população é de natureza gentil, mas que são capazes de se proteger quando é preciso. Mas o que mais está me empolgando nem são essas coisas, é a comida. Eu tô comendo mal há dias nesse barco e tô morrendo de fome. Parece que a comida de Ayutthaya é especialmente boa. O prato principal de lá é a sopa tailandesa feita com limão, camarões e pimenta e possui um sabor incrível com aroma único, segundo falam aqui. Mas nem tudo são flores, aventureiros. Na história de Ayutthaya existe um fato terrível que fala sobre uma criatura maligna chamada Suyasemin, ou Tigre Samin. Contam que ele devora pessoas. Ah, não dá pra ser feliz, né? Eu querendo ir pra Ayutthaya comer e estou correndo o risco de eu ser o prato principal. Mas, bom, não tem alternativa. Se quiser continuar seguindo as correntes marítimas para voltar para Midgar, é para lá que eu preciso ir. O conto popular da criatura é terrível e foi passado em segredo de pessoa para pessoa. Dizem que o tal tigre está em algum lugar das antigas ruínas próximas. Os sussurros dessa besta misteriosa eventualmente chegaram aos ouvidos dos aventureiros de Runimidgar, que ficaram intrigados com essa lenda. Gradualmente, esses aventureiros ficaram obcecados com o desejo de explorar essas ruínas e aprender a verdade sobre essa lenda por si mesmos. Confesso que eu também estou curioso. Se eu escrever sobre essa lenda e criar canções a respeito dela, uma lenda que ninguém nunca ouviu falar a respeito, eu posso me tornar um bardo famoso! Tentador, viu? Enquanto eu ficava divagando sobre a Ayutthaya, nós chegamos. Aventureiros, esse lugar é um dos locais mais belos que eu já vi. Ayutthaya, a terra dos ancestrais. Aquela pausa básica para uma informação quebrando a quarta parede. Ayutthaya é inspirada na Tailândia. O nome surgiu da adaptação de Ayutthaya, uma antiga capital tailandesa tombada como patrimônio mundial pela Unesco. As construções da capital que inspiraram os edifícios do jogo datam do ano 1350. Ayutthaya é uma sociedade altamente religiosa que glorifica a união com a natureza e prega a harmonia entre o planeta e as pessoas. Essa religiosidade e apreço pela natureza também acabaram virando uma característica da ilha do jogo. Eu achei interessante que a cidade foi construída avançando para dentro do mar, com passarelas de madeiras e decks. E essas construções são simples, mas ao mesmo tempo de tirar o fôlego. A cidade é cheia de torres e mosteiros budistas, casas pitorescas construídas logo acima das águas calmas e os barcos de pesca flutuantes, indiferentes vendendo frutas, peixes e culinárias deliciosamente únicas. É muito bom chegar aqui e ver com os meus próprios olhos a ilha. Tudo que eu conheço daqui são relatos de pessoas lá do reino de Midgar. Os primeiros aventureiros em Ayutthaya, os que vieram de Midgar, foram atraídos pelo ouro e pelas esmeraldas abundantes nos templos da cidade, mas o que acabou cativando mesmo os viajantes foi a paz que a cidade passa, e agora estando aqui, eu consigo entender isso. Ayutthaya está ligada por uma rota oceânica, a Amatsu Kulum, e era apenas uma questão de tempo até que fosse encontrada pelos aventureiros de Runimidgar. Aqui, aventureiros, eu encontrei um povo adepto de uma religião que glorifica a natureza e enfatiza a harmonia com a terra e seus povos. Gostei disso. Como eu disse, os ayutthayanos são um povo devotamente religioso, que acredita em viver em paz com a natureza, mas também com seus semelhantes. Não é de se admirar que eles não tenham tido problemas em aceitar estranhos e influências culturais externas. Muitos recebem calorosamente os visitantes. Aventureiros, Ayutthaya é um lugar único, pacífica para as pessoas, mas não tediosa. Devota à sua religião, mas não fanática, gentil, mas não indefesa. Uma verdadeira cidade, mas ao mesmo tempo, uma aldeia com pessoas calorosas. Realmente um lugar apaixonante. Bom, como eu disse, a cidade está situada à beira-mar. Eu acredito que não vai ser difícil sair daqui de barco, como aconteceu em Kulum. Eu sei que existe uma rota de comércio marítimo bem conhecida aqui,
Depois que as cidades de Amatsu e Kulon foram descobertas pelo reino, o rei Tristan Caillebotte III gostou do lucro que os cofres do tesouro de Hunimidgar recebeu. Uma enxurrada de zeme! Sim! E assim que descobriram a Ayutthaya, ela virou assunto em todas as conversas do reino de Hunimidgar. Muitos de vocês, aventureiros, vieram parar aqui e a rota do comércio se intensificou. Eu tenho que procurar um barqueiro que saiba para onde a maré está indo agora, que me deixe na rota que vá para Hunimidgar. Ai, eu tô com fome. Eu acho que primeiro eu preciso comer algo. Eu escutei sua barriga roncando daqui. Depois de ouvir isso, muito sem graça, eu me virei e vi um velhinho. Sabe como é que é, né, vovô? Eu estive no mar durante muito tempo e cheguei ainda há pouco aqui. Mas você está com sorte. Sabe qual o prato mais popular dessa vila? Este é o lugar conhecido por sua cozinha típica. De todo o menu, o melhor é a sopa tailandesa. É um prato bem picante. Experimente e ficará maravilhado com o seu gosto intenso. Além disso, esse prato é um dos raros que se classificam como um dos mais deliciosos do mundo. Parece ótimo. Posso garantir que todo mundo quer experimentar essa especialidade pelo menos uma vez na vida. E então, o que me diz? Gostaria de experimentar? É exatamente algo assim que eu tô precisando, vovô, sim! Ok, deixe-me ver quem será o melhor cozinheiro para isso. Claro, todos nessa vila sabem como preparar o prato, mas recomendo que você visite a Mali. Ela faz a melhor sopa tailandesa. Por que não pede para ela cozinhar para você? E onde eu encontro essa Mali? Onde estaria uma cozinheira se não num restaurante? Ih, ó o cara! Tirando uma com a minha cara! O vovô malandro era debochado, mas a dica foi boa. Depois de falar com ele, eu fui até o restaurante da Mali. Cheguei lá e com o estômago roncando tanto que assustei a mulher. Passando susto, ela conversou comigo e me contou o quanto é orgulhosa de sua sopa, que é a melhor de todas, mas como sempre a vida do trovador não é fácil, Mali me falou que o restaurante estava vazio porque ela estava sem ingredientes e esperando as encomendas de estoque. Que se eu quisesse comer a sopa agora, eu precisaria arrumar os ingredientes por mim mesmo. Aff, eu mal paro em pé e você quer que eu corra atrás de ingredientes? Sem muita opção, eu concordei, né? Basicamente o que Mali queria era que eu trouxesse uns camarões, pimentas e limões. E os camarões em especial tinham que ser frescos. Para minha sorte, aqui é fácil encontrar essas coisas. Os camarões eu pude encontrar com Tom Pool. Ele fica perto da vila vendendo. Caro a beça, viu? Deu praticamente o preço da passagem de barco. Mas como a fome falava mais alto, eu comprei com a rapa do dinheiro que eu tinha. Eu falei que era o para Mali e o convenci a fazer um desconto. Eu daria um ótimo mercador se não fosse um trovador. As pimentas também não foram difíceis de encontrar. O mercador no cais, Tom Doom, me vendeu elas. O maluco enfiou a mão de pimenta no olho enquanto me vendia e estava lacrimejando de tanta dor. Coitado. Ele ainda me vendeu junto algumas coisinhas para sopa, como um molho de peixe, por exemplo. Agora, os limões foram um problema. Mali me contou que o único pé de limão que tem dado frutos ultimamente é de um homem na cidade que não é um vendedor, que a árvore fica no terreno dele. Eu teria que tentar convencer ele a me dar ou vender os limões. No local verde onde ficava o terreno do homem, eu pude o encontrar. Inclusive, ele estava próximo ao limoeiro. Seu nome era Sejun. O senhor era mais velho e meio excêntrico. Ele estava disposto a me dar alguns limões se eu jogasse um jogo com ele. Eu já vi filmes suficientes que começaram assim e não terminaram bem. Tá, vai. Me fala, que jogo? Sejun disse que estava entediado e que ficaria grato em poder jogar comigo. E o tal jogo era simples, um jogo infantil, Jokenpô, o famoso pedra, papel e tesoura. É sério isso, meu senhor? Você não tá velho pra isso, não? No fim das contas, Sejun só queria brincar e se sentir jovem. Eu topei, né? Ele me disse que eu teria que ganhar 3 de 5 jogos para que ele me desse os limões. A disputa foi acirrada, aventureiros. Empatamos 2-2 e na última tentativa a sorte me sorriu e eu ganhei do coroa. Tenho que confessar que foi até divertido. Eu quase esqueci da fome. No fim tudo deu certo. Eu ganhei e ele me deu os limões como prometido.
Sejun me agradeceu e ficou muito satisfeito por eu jogar com ele. Finalmente eu voltei a Mali. Ela preparou a sopa e eu pude comer antes que morresse de fome. Olha, aventureiros, eu não sei se foi a fome, até porque tudo com fome fica mais gostoso, mas a sopa estava maravilhosa! Aprovada, 5 estrelas! Agora, de bucho cheio, eu pude deixar o restaurante da Mali, conhecer mais a cidade e procurar pelo barco que vai até a próxima ilha. Andei perguntando na praia sobre os barcos quando conheci Duciti. Ele perguntou se eu era um viajante. Quando eu confirmei, ele disse que tem uma história para me contar, se tinha interesse em ouvir. Claro! Qual história? Que tipo de trovador eu seria se eu não quisesse aprender histórias para passar para frente? Duciti me contou que Ayutthaya tem uma longa história, que talvez pareça pacífica e calma agora, mas que costumava ser um lugar governado por uma criatura maligna. Essa deve ser a história do tigre. O rapaz me confirmou que realmente era sobre a criatura. Os boatos contam que existia uma criatura maligna chamada Tigre Suesamin, morando bem no centro da cidade antiga. Dizem que era viciado no gosto da carne humana. Também se sabe que ela assumia a forma do homem devorado para enganar sua família ou amigos. Ou seja, ele pode ser qualquer um. O povo local ainda teme que a criatura se transforme em um humano e invada a cidade para matar todos. E com razão, eu mesmo estou apavorado, mas peraí. Isso faz tempo pela forma que Duciti me contou. Há quanto tempo atrás isso aconteceu? Talvez eu esteja seguro. O tigre ainda está por aqui? Como é que eu vou saber se ele ainda está aqui passando por gente? O nativo me explicou que há como distinguir Suesamin de um ser humano, uma vez que ele nasceu para ser um tigre. Parece que ele não é capaz de realizar certas ações humanas, como acender um fósforo. Ah, pronto. Eu vou ficar pedindo para todo mundo acender um fósforo igual um maluco? Bom, talvez só se alguém estiver agindo estranho, né? Olha só, meu querido, eu que não vou ficar aqui esperando um tigre acender fósforo. Se eu ver alguém agindo estranho, eu vou correr para longe. Duciti riu de mim e me disse que é uma história, e então me perguntou se eu acredito na existência de criaturas malignas. Eu conto ou vocês contam? Não só acredito, como eu quase já fui morto por várias delas. Eu morro de medo delas. Duciti riu novamente e sugeriu que, se eu estiver interessado na história, que ele poderia me apresentar a uma pessoa que conhece melhor a criatura. Interessante. Posso voltar para Runemídga com uma história e canções únicas? Talvez algo que ninguém nunca contou antes. Eu topei, então Duciti me mandou procurar por Bonton. Segundo ele, uma pessoa estranha, mas que tem algo diferente nele. Ele não quis me explicar, só me disse que eu iria ver do que ele estava falando quando eu conhecesse o cara. Agradeci Duciti e fui descobrir mais sobre a criatura maligna. Aventureiros, eu não tô botando muita fé nessa história não, mas a possibilidade de haver uma criatura que pode me devorar perto de mim a qualquer momento, disfarçada de uma pessoa, me gela a alma. Cheguei à casa do tal Bonton. Ele era uma figura bem excêntrica, parecia um xamã ou algo do tipo. Você não é... como é mesmo o nome? Deixa pra lá. Perdi a minha linha de pensamento. Meu Odin? O maluco era puro suco do TDAH? Bom, você está buscando ajuda. Posso ver o medo em seus olhos. Vou lhe dizer o que é esse medo, meu jovem. Tigre Samin? Não tenho notícias dele há muito tempo. Mas como você sabe? Bem, acredite ou não, quero lhe contar algo. Há muito tempo, quando o Tigre Samin rondava esta vila e matava as pessoas, eu fui um dos que conseguiu capturar a criatura. Insisti que o matássemos, mas as pessoas estavam com medo, muito medo. Então, nós o prendemos em uma caverna no edifício antigo. Acredito que faz pelo menos uns 10 anos, ou mais, né? Não é mesmo? Bom, talvez ele já esteja morto. No entanto, ninguém sabe o quão poderoso é o tigre maligno.
Então, pode ser que ainda esteja vivo. Mas não acho que tenhamos que nos preocupar com ele. O animal está preso e sempre estará. Fico mais tranquilo em saber que ele está preso ou talvez até morto. Eu realmente cheguei aqui com medo. Esse coroa é meio lelé da cuca, mas ele parece conhecer muito sobre o tigre. Se ele realmente está preso, acho que é seguro investigar para escrever minha história. Seu Bonton, eu quero explorar o edifício antigo, o da história do tigre. Como eu chego lá? Você é estranho. Eu sou o estranho? Você quer explorar aquele prédio escuro? É assim que os aventureiros se sentem em relação a locais desconhecidos e sem segurança nenhuma. Não pode ser tão ruim assim. Olha, pelo que você está me contando, o tigre não oferece mais perigo, né? E é só um templo abandonado, não é? A escolha é sua, mas lembre-se que o caminho para o centro do edifício é muito perigoso. Normalmente não aconselho ninguém a se aventurar por lá. Se quiser ir, posso lhe dar algumas dicas úteis. Gostaria de ouvi-las. Claro, manda. Bom, já que você está tão interessado, se você quiser entrar no edifício antigo, terá que carregar com você um objeto que protegerá do mal. Há muitos fantasmas e demônios dentro daquela caverna. E eles atacam as pessoas que não possuem o poder sagrado. Como você agora. É o quê? Como é que é? Você não me falou nada disso. Demônios? Fantasmas? Eu mudei de ideia. Acho melhor eu não... Posso fazer um objeto com poder sagrado para você se você quiser. Mas para isso preciso de alguns materiais. Peraí, não! Eu não... O Tom começou a me pedir vários itens de costura, enquanto eu tentava falar pra ele que eu não iria mais. Mas ele continuou insistindo que se eu tivesse o tal objeto com poder sagrado, eu não precisaria me preocupar. Volte quando estiver com todos os materiais. Agora, se me dá licença, preciso me preparar. Não deu nem pra discutir o assunto, o cara só faltou me botar pra fora da casa dele. Ele parecia muito animado em poder criar o tal item. Parece mais interessado do que eu na minha ida ao templo. Ai, eu não vou entrar num lugar com demônios e fantasmas. Preciso voltar pra casa. Não sei onde eu estava com a cabeça. Sim, fama, dinheiro. Mas espera, talvez valha a pena ir dar uma olhadinha. De longe, sabe? Eu testo o tal objeto de poder sagrado. Se eu ver que tá funcionando... Vai ser só um prédio vazio e escuro. Um prédio vazio e escuro com demônios, fantasmas e uma criatura maligna que come gente! Mas agora eu fiquei curioso. O que eu faço? Eu tenho que salvar a Runimídica e a Aruna Feltz. Eu preciso voltar. Se bem que essa história toda já faz 10 anos e ninguém nunca mais foi atacado aqui em Ayutthaya. Talvez esse Samin já até morreu. Eu sei que vou me arrepender disso, mas essa história toda pode virar minha nova fonte de renda lá no reino. Uma história novinha em folha que ninguém conhece. Tá, eu vou. Depois do meu duelo interno comigo mesmo, fui procurar os itens de costura. Eram linhas, almofadas para costura, agulhas, essas coisas. Por sorte, o comércio aqui em Ayutthaya é bem forte. Essas coisas básicas são encontradas aqui com facilidade. Quando voltei a Bonton, ele ficou animado por eu ter decidido seguir em frente com a minha loucura de ir ao templo. Ele abençoou as linhas que eu trouxe, cada fio, e me deu de volta a linha sagrada. Disse que agora eu poderia entrar no templo sem me preocupar. O prédio antigo tem 2 andares. Antes de entrar no segundo nível subterrâneo, volte pra cá. Vou lhe explicar como acessar o andar. Ué, já fala logo, eu já não estou aqui? Primeiro eu quero ver como você se sai do templo sozinho e depois conversamos sobre o subterrâneo. Esse cara, ele tá escondendo alguma coisa. Se ele pensa que vai me dar a volta, ele tá muito enganado. Eu vou lá, registro o que eu precisar e dou fora. Chega de ficar ajudando gente a troco de nada. Preciso começar a me ajudar. Nos arredores de Ayutthaya não foi difícil localizar o templo no meio da mata. Ele era gigante, mas estava dentro de um vale. Como eu desço lá embaixo? Não vejo nenhuma passagem segura.
Continuei andando em volta do vale até que eu vi um senhorzinho olhando para o templo. Eu dei boa tarde e ele, o velho, conseguiu sentir o poder sagrado da linha que eu carregava. Quem é esse cara? Eu realmente estou protegido com um amuleto. Gostaria de ir no templo, você sabe como eu desço lá? Aventureiros, o senhor me recomendou não ir até o templo, mesmo com a linha sagrada, mas... eu já vim até aqui. Voltar agora? Talvez só uma olhadinha rápida. Falei com o velho que iria sim ao templo. Perguntei se ele poderia me mostrar o caminho. Ele resmungou algo sobre lugares perigosos sempre fascinarem aventureiros. Então, disse que não tinha nada com isso, que a decisão era minha, mas que eu não deveria ir ao segundo andar do templo, mesmo com a linha sagrada. E por que não? Eu mal acabei de perguntar e ele me empurrou da colina e eu rolei feito uma pedra até lá embaixo. Filho da p... Ai, será que eu quebrei alguma coisa? Seu velho cretino, quando eu sair desse buraco eu vou te arrebentar inteiro! Que ideia foi essa? Por que ele me empurrou? Por que essa gente vai ficando cada vez mais estranha quando são pessoas que têm alguma relação com o templo? Aliás, todas elas são velhas. Elas são do tempo do Tigre Samin. Será que eles estão com medo? Ou esperam alguma coisa de mim? Enquanto eu pensava, eu andei em direção ao templo. No caminho eu vi ioiôs e gatos de folha. Animais da fauna local, sabe? Nada fora do comum. Até que eu pude ver um espírito de um menino. Um Kraben! São crianças que carregam uma espécie de pratos. Quando eles os batem juntos, podem causar danos graves nas pessoas. Eu corri o mais rápido que pude do espírito. Ele parecia não se importar com a linha sagrada por alguma razão. Fui correndo pelas ruínas. No caminho vi depressa uma estátua de Buda. O templo! A entrada está logo ali na frente. Para fugir do Kraben, eu entrei no templo. Ele foi atrás e eu comecei a correr feito um louco até o despistar. Ufa, finalmente me livrei dele. Então, esse é o interior do templo? Não parece grande coisa. Mas espera, pra onde eu vou agora? Ah não! Eu entrei tão depressa que não prestei atenção por onde eu estava andando! Eu estou perdido! Aventureiros, o tal templo de Ayutthaya é muito antigo, ancestral. Isso eu sabia. O que ninguém me avisou é que aqui dentro é um labirinto! Um labirinto ancestral! Eu devo ter ficado quase uma hora perdido vagando. Vi alguns gatos de folha que tinha avistado lá fora, também dentro do templo. Será que eles estão perdidos também? Andando mais, pude ver zumbis. Eles pareciam confusos com a minha presença. Não sabiam se me atacavam ou não. A linha sagrada parece estar funcionando. Atravessei um poço de água bem grande e bem no meio dele os fios sagrados no meu bolso de repente começaram a brilhar. Eu tô com uma sensação estranha, como se algo importante estivesse próximo de mim. Me concentrei na linha sagrada e tentei focalizar na magia dela, seguindo como se ela fosse uma bússola, sabe? Foi então que eu encontrei o pedaço de uma placa de madeira, com letras gravadas. E digo pedaço porque ela parecia estar quebrada, parte de uma placa maior. Dizia assim: não se aproxime do segundo nível subterrâneo. Eu não consegui ler o restante das letras. Respirei fundo, percebendo o tamanho da cagada que fiz. Bom, se uma placa no meio de um labirinto, dentro de um templo ancestral, me diz para não descer mais, quem sou eu para discordar, não é verdade? Eu já pensava em como sair daqui de dentro quando vi que a linha sagrada continuava brilhando. Alguma coisa me diz que Bonton fez essa linha não só para me proteger. Eu acho que ele queria que eu encontrasse essa placa. Sem saber o que fazer e nem para onde ir, eu continuei seguindo a energia da linha sagrada e pude encontrar mais pedaços da placa. Uma a uma, eu fui as encontrando, juntando e, no fim, com a placa montada, eu pude ler o que ela dizia, ou quase isso, tinha muitas letras gastas. Não se aproxime do segundo nível subterrâneo. É perigoso. Você irá encontrar tigre. Você precisa matar. Para isso, precisa como ir o segundo nível subterrâneo. Você precisa de mais poder sagrado. Para isso, senão é impossível. O quê?
O tigre está vivo no subterrâneo do templo e essa placa quer que eu mate ele? Nem vem! Eu vou sair daqui! Espera! A placa fala sobre conseguir mais poder sagrado para ir ao subterrâneo. Bonton falou sobre isso comigo também. Para eu voltar e assim ele iria me ensinar como ir ao subterrâneo do templo. Esse safado está fazendo eu procurar por quem escreveu isso. Tá na hora de eu sair daqui e ter uma conversinha com aquele xamã maluco. Aventureiros, a linha parou de brilhar. E agora? Eu fiquei observando os gatos de folha. Eles pareciam tão calmos. Quase como se não estivessem perdidos. Com calma fui seguindo os gatos de folha e assim eu entendi. Eles conhecem o labirinto. Entram e saem quando querem. Com um pouco de dificuldade eu fui seguindo eles até que consegui sair. Ufa! Finalmente livre! Preciso voltar até Bonton. Fui ao máximo que pude em direção à cidade até que cheguei à borda do vale. Como eu vou subir de volta? Quando me virei eu pude ver um rapaz. Ele é Ike. E estava na floresta treinando. Ele me perguntou se eu gostaria de voltar para a cidade. Sim! Como eu faço para subir? Ike me disse que quando eu voltasse para a vila, para me lembrar de eliminar o mal da minha mente, senão eu teria problemas mais tarde. Em seguida, ele me agarrou de repente e me jogou para cima, enquanto dizia, cuide-se. Ah, por quê? Eu cheguei em cima da beira do vale, me esborrachando. O que tem de errado com essa gente? Não quis ficar pensando muito a respeito, pelo menos eu cheguei aqui em cima. Fui de volta a Bonton tirar satisfações. Entreguei a placa remendada para Bonton e falei para ele. Tem alguma coisa que você gostaria de me dizer? Foi escrito por uma pessoa que entrou no prédio porque se arrependeu de deixar o tigre vivo. Vejo que encontrou o bilhete. Posso dizer que você é muito determinado. Como pode ver, o segundo nível subterrâneo é um prédio muito perigoso. E você precisa de mais fios sagrados. Quem era ele? A pessoa que escreveu a mensagem. Bonton desconversou, abaixou a cabeça e me disse para buscar mais fios sagrados para que eu pudesse ter mais poder de proteção e descer até o nível subterrâneo do templo. Aventureiros, eu sei que é perigoso e que ele não está me contando tudo, mas parece ser algo bem pessoal para ele. Às vezes na vida a gente tem que dar um salto de fé. Ele parece precisar da minha ajuda. Eu aceitei. Busquei os materiais e assim Bonton me fez outro rolo de linha. Dessa vez, ele a chamou de linha abençoada. Eu retornei à floresta e procurei uma forma de descer o vale novamente. Quando eu vi o velho que me empurrou! Achei você! Agora você quem vai rolar lá embaixo, seu velho! O velho começou a andar para trás, me pedindo calma, dizendo que foi um jeito de me fazer descer sem ficar pensando com medo, antes e contando várias desculpas esfarrapadas. Quando eu estava prestes a colocar minhas mãos nele, eu tropecei num tronco no chão e caí rolando pela ribanceira abaixo. De novo! Pude ouvir o velho gritando, boa aterrissagem! Ai, velho maldito! Eu sacudi a poeira e fui até o templo novamente, bufando de raiva. Agora já começava a entender. Preciso ser rápido. Não quero estar dentro do templo à noite. Dentro do labirinto, eu nem precisei dizer que eu me perdi de novo, né? Eu não tinha a menor ideia de por onde era a passagem para o subterrâneo. E outra coisa, agora que eu pensei nisso, quem constrói um prédio para baixo? Fui andando pelos corredores, passando a mão na parede. Dizem que se você andar por um labirinto sem tirar a mão da parede, você encontra a saída em algum momento. Aventureiros, eu não sei por quanto tempo eu fiquei lá dentro, mas com certeza já estava anoitecendo a essa altura. Depois de muito rodar, eu senti algo estranho na linha abençoada. Ela brilhava. Me concentrei nela. Pude sentir que estava perto do segundo nível. Com um pouco de dificuldade, dentro de um poço, eu pude ver a entrada para o templo subterrâneo. Sim! Eu me senti seguro com os fios sagrados no meu bolso. Me enchi de razão e segui para o subterrâneo do templo. O subterrâneo, na verdade, era um santuário, tão ancestral quanto o labirinto. Não tive muito tempo para pensar no que iria fazer, porque assim que entrei, eu encontrei seres bem estranhos. Eram guardas
Eles estavam mascarados e usavam uma armadura de estilo oriental que protegia todo o corpo. A única parte que dava para ver deles eram suas orelhas pontudas, como de elfos. O exército de guardas começou a me atacar. Ah não! O que eu faço? Comecei a correr pelas ruínas do santuário ancestral. Meu Odin, o que está acontecendo aqui? Quem controla esses guardas e o que eles estão protegendo? Nesse momento eu pude ouvir uma risada. Guarda-Storlo, aqui faz muitas luas. Ninguém sabe eles mais. Hã? Quem disse isso? Ao me virar eu pude ver uma garota? Uma jovem mulher, na verdade. Ela estava perto de uma bananeira e suas roupas pareciam feitas de cascas frescas do tronco da bananeira. Que diabos? O que você faz aqui? Como passou pelos guardas? A jovem não me respondeu e começou a me olhar de forma que tentava me seduzir. Ela começou a se despir lentamente, abaixando as alças da blusa, deixando cair. Eu me senti meio zonzo, mas também fraco. Pude sentir meu corpo secando, emagrecendo, mas ainda assim eu sentia vontade de me entregar à jovem. Eu já me senti enfeitiçado assim antes, pela Yara em Brasilis, mas dessa vez é diferente. Eu sinto que minha vida está se esvaindo. Aventureiros, eu pude notar nessa hora que os pés da garota não tocavam o chão, eles pairavam ligeiramente acima dele, flutuando. Não! Me concentrei e toquei uma magia musical, o Sibilo de Eir. Essa música recita um cântico de circulação da natureza. Isso regenerou minha vida, o que deixou a jovem muito impressionada e irritada. Agora é minha vez. Eu sei que você está conectada à natureza e a essa bananeira. Ela não é uma bananeira comum. Ela é selvagem e seus frutos não são comestíveis. Eu já tive uma baita caganeira por causa de uma delas uma vez. Você é uma espécie de sereia ou musa, não é? Eu me concentrei mais ainda no cântico de circulação da natureza. Se ela está conectada à árvore, eu posso a compelir ao meu comando. Você estava se alimentando da minha energia vital, mas agora sou eu quem suga a energia da natureza à minha volta. Você faz parte dela, não é? Eu posso sentir que sugo sua energia também. A musa da bananeira selvagem estava em choque e atordoada com o Sibilo de Eir. Conforme eu regenerava minhas energias com a energia natural à minha volta, eu sentia que absorvia também as memórias dela. Me deixe ver seu passado. Quem é você? Não! Quem é você? Quando a jovem disse seu nome, eu senti toda a sua energia vindo e alimentando meu espírito. Eu pude absorver as memórias dela. Nantani. Isso é a língua de Ayutthaya, significa Lady Tani. Ela é um espírito, um fantasma que aparece como uma jovem que assombra bananeiras selvagens, uma musa balbiciana. Eu posso ver seu passado. Ela levanta na lua cheia. Ela tem medo de pessoas, por isso as ataca. Os humanos a consideram um mau presságio. As pessoas também costumavam amarrar um pedaço de pano de cetim colorido em volta do tronco da bananeira, e se acredita ser assombrada por ela, para evitar a bananeira. As folhas de suas bananeiras são comumente usadas em Ayutthaya para embrulhar doces produzidos localmente, e a inflorescência para o tratamento de úlceras na medicina tradicional. Se alguém quiser usar as folhas de bananeira, as folhas devem ser quebradas ou cortadas antes de serem levadas para casa. Levar a folha inteira para dentro de uma abre a casa para a Lady Tani, e é assim que ela mata um membro da família. Ela seduz os homens para se alimentar da energia vital, como tentou fazer comigo. Tani pode sair para o seduzir, para nos fazer ter relações sexuais com ela. Depois de fazer sexo com ela, o homem não consegue prestar atenção em nenhuma outra mulher. Se ele tentar ficar com outra garota, sem obter a permissão de Tani, ela irá atrás daquela garota e a matará. Se ele, o homem, obtiver a permissão de Tani com honestidade, o cara conseguirá facilmente a garota com a ajuda da Tani, mas o cara vai perder peso até a morte, logo após fazer sexo com a Tani. Tani gritava, tentando se soltar do Sibilo de Eir. As pessoas dão oferendas a ela para que ela não os vejam como ameaças. Algumas até colocam anéis e colares nas inflorescências das bananeiras e amarram um pano vermelho no pseudocaule como saia.
Essa prática consiste em pedir a ela que proteja todos da casa e, na melhor das hipóteses, tenham um pouco de sorte, além de oferecer incensos, flores e doces. Aventureiros, eu parei de tocar o sibilo e soltei Tani do cântico. Ela me olhou pronta para me atacar e meio desnorteada. Foi aí que eu ofereci algo que tinha no meu bolso. Você gosta de doces, não é? Eu não vim aqui para te machucar. Ela parou de avançar e me olhou desconfiada. Deve ser difícil viver se escondendo nas árvores, sozinha, sem amigos. Você descobriu que os homens se sentem atraídos por você e passou a se alimentar deles. Mas na verdade, você gosta mesmo de doces e flores, não é? Ela sorriu e acenou com a cabeça, dizendo que sim. Eu te dou essas balas se você quiser ser minha amiga, que tal? Ah, aventureiros! A Lady Tani ficou muito feliz e pegou as balas com muita voracidade das minhas mãos. Depois disso, ela sinalizou me pedindo para a seguir. Ela não estava falando muito mais. Eu acho que falar para ela deve ser um esforço muito grande. Ela deve usar esse recurso para atrair homens. Eu segui Tani até uma árvore enorme dentro do santuário. Enquanto eu estava com ela, os guardas Tan Juan não me atacavam. No solo, na base da árvore, eu encontrei uma parte de um esqueleto para fora da terra. Samin matou. Não mais. Samin. Humano. Fim. Samin. Idem. Eu não podia acreditar! Eram os restos mortais do amigo de Bonton. Tani deve estar nesse santuário há muitos anos para ter visto isso acontecer. Se o que ela diz é verdade, o tigre Samin também já morreu. Dei uma limpadinha na terra, em cima do esqueleto. Encontrei um pedaço de papel ao lado dele e uma caixa. O papel já não estava muito legível mais, mas dava para entender o contexto. Caro Bonton, fui um tolo. O tigre Samin existe. Aquele que meus restos mortais, deve ser mortais. Por favor, leve para Bonton. Eu acho que ele quer que eu leve essa caixa para Bonton. Tani, como você... Quando eu olhei em volta, a Lady Tani havia sumido. Bom, depois disso, o resto vocês devem já imaginar o que aconteceu. Eu consegui sair do templo, finalmente. Já era noite. Eu procurei aquele maluco que me ajudou a subir o vale do templo, o que me jogou lá em cima. Ele não estava mais lá, já estava tarde. Eu escalei com dificuldade, agarrando em algumas raízes. Confesso que eu rolei de volta para o fundo do vale algumas vezes. Quando, enfim, eu cheguei à casa de Bonton, ele notou que a minha expressão era estranha. Ah, você deve ter visto algo. Posso dizer pela sua expressão sombria. Entreguei a ele sem dizer nada o papel que encontrei com o esqueleto. Ele leu baixinho e soltou um... Ah, entendo. Meu caro amigo. Pude notar algumas lágrimas querendo sair de seus olhos. No fim de tudo, Bonton só queria um encerramento nessa história. Saber o que aconteceu com seu amado amigo. Obrigado pelo seu tempo, meu jovem. Meu amigo deixou a caixa para mim, mas acho que ele gostaria de dar a caixa para a pessoa que encontrou o seu corpo. Dentro da caixinha estava um chapéu de casca de banana. Tani, eu acho que ela ficou amiga do amigo de Bonton. Ele devia ser uma pessoa boa para ela decidir não o matar. Talvez ele pensou que Bonton iria atrás dele no santuário e ficou com medo de Tani o atacar. Por isso queria que eu levasse o chapéu para alertar que Bonton era um amigo. Que história trágica! Eu sinto que Bonton amava muito seu amigo. Talvez eles fossem até mais que isso. Enfim, o xamã Bonton me deixou passar a noite na casa dele, como convidado. Ele ficou muito grato pela ajuda. Amanhã eu vou levantar e procurar o barco para a próxima ilha. Ai, que sono. No dia seguinte, eu agradeci a ajuda de Bonton. Me despedi e fui ao porto seguir meu caminho. Eu pude notar um certo ar de paz nele, como se finalmente tivesse encerrado um capítulo de sua vida. Precisava ser fechado. Um pouco depois, em um dos cais do porto, eu pedi informações a uma mulher muito bonita, com roupas bem tradicionais. Mal sabia eu que isso era um erro.
Antes que eu pudesse pedir informação, ela notou que eu era um estrangeiro e veio falar comigo. O que acontece? Você deve ser um turista. Eu gostaria de mostrar o lugar para você ouvir sobre as outras terras. De repente, ela para de falar e se distrai. Olhou para a água e começou a se perguntar sobre algo. Ai, por que ele não vem à tona? Talvez se eu agitasse a água com um pedaço de madeira, talvez... Aventureiros, depois que ela disse isso, foi aí que a loucura começou. A mulher simplesmente mudou de humor e surtou. O que você tá olhando? Eu tô ocupada. Se você quisesse saber de alguma coisa, eu acho que eu não posso ajudar. Ai, a gente parece que tem muitos turistas. Eu não gosto que eles fiquem perturbando a vida dos locais. Mas o quê? Normalmente estou ocupada. Ocupada como? Você tá aí parada desde que eu cheguei. Pode não parecer pra você, mas estou sim. Oh, minha nossa, como você é rude. Que maluca! Ela não disse que queria me mostrar a cidade? Eu nem consegui falar nada direito com ela ainda. A mulher não parava de falar. Mas, minha senhora, Você não pode tratar uma senhora dessa forma. Ô, minha filha, o que aconteceu, hein? Por que você tá nervosa assim? Elsa, estou ocupada porque tenho encontrado meu anel de noivado que meu noivo jogou longe. Agora eu tô começando a entender. Bom, eu não sei o que aconteceu, mas não o culpo. Uma doida dessa eu também não casaria. Bom, eu não queria parecer insensível, então entrei na dela. Mentira! A doida não entendeu a ironia da minha resposta. Ela levou o pé da letra. Se irritou comigo. Quem está mentindo? Não vou suportar esse tipo de conversa. Se você vai ficar falando coisas como ai, não posso acreditar que você está noiva de alguém, não vou tolerar. Opa, madame. Primeiro me escuta, eu quis dizer que... Eu sei. Você deve estar imaginando por que estou parada perto da água sem fazer nada, ao invés de procurar o anel. Bem, é porque meu anel foi jogado na água. É por isso. Puxa, o que estou fazendo? Estou falando com um estranho. Ai, pronto, agora você conseguiu saber o que queria. Espero que esteja contente. Eu não queria saber disso. Eu até pensei em responder, mas já deu pra entender que não adianta falar com ela. Fiquei olhando com cara de desaprovação e ela ficou sem graça. Ei, por que tá me olhando assim? Não tem nada pra fazer? Vou te contar, viu? É melhor não contrariar, vai que eu me meto em problemas por causa dessa doida. Nada não, e não se preocupe, você é uma garota interessante, vamos dizer assim. Esse foi meu segundo erro. Assim que eu a elogiei, ela se sentiu no direito de me pedir ajuda. Você vai ficar olhando pra mim e não vai me ajudar? Ajudar? Eu nem sei o seu nome ainda. Meu nome é Shilda. Como você pode perceber, eu sou uma pobre dama que está esperando que o anel de noivado dela suba até a tona. Ninguém explicou pra ela como é que funciona a densidade da água, não? Anéis não boiam. Você não fica com pena de mim, esta pobre e infeliz dama? Se me ajudar a encontrar o meu anel de noivado, eu seria a noiva mais feliz do mundo e você que seria considerado um herói em Ayutthaya. Sei. Moça, eu não busco ser herói. Heróis morrem, sabe? Busco apenas contar as histórias deles. Além disso, quanto tempo faz que o anel caiu ali? Por que você não pegou? O que quero dizer é que se você encontrar meu anel, eu serei a mulher mais feliz do mundo e viverei para sempre. Olha só, você vai me ajudar ou não? Essa mulher já tá me dando vertigem. Escuta, cadê seu noivo? Meu noivo? Você quer dizer anão? Ele é uma pessoa mimada. Se eu digo qualquer coisa ríspida, ele fica brabo como uma garotinha e desaparece. Foi isso que aconteceu, inclusive. Eu tentei dizer que era melhor ele ser um pouco mais gentil. Olha, não sei vocês, aventureiros, mas esse cara não me parece mimado, não. Ele parece mais um santo pra aguentar essa mulher. Então ele fugiu de você, certo? Eu gostaria de fazer o mesmo. Não, nada não. Eu só estava pensando alto. Ah, bom. Pensei ter ouvido alguma coisa. De qualquer forma, se eu tivesse o meu anel de volta, o anão seria meu para sempre. Eu acho que a Noa que está precisando ser salvo, viu? Então, você vai me ajudar ou não? Se você vai, então me lembrarei do seu nome até o fim de minha vida. Ai. Ela não vai calar a boca nunca mais, né? Tá, eu pego o anel. Caiu onde? É bem possível que o anel esteja parado no fundo, ao invés de ter sido levado, porque a água aqui é calma. Pense nisso como fazer exercício de natação. Eu não vou pular na água. Você já viu quanta roupa eu uso? Demora a secar. Pera aí, já volto. Aventureiros, eu dei um suspiro e olhei para a água. Pude ver algo brilhando com o sol bem no fundo. Não dava para ver direito. Ali perto havia um pescador. Perguntei a ele se eu podia pegar emprestado uma de suas varas. Ele, espertão, queria que eu alugasse uma. Eu joguei uma lábia e consegui um empréstimo. Joguei o anzol na água e depois de algumas tentativas, eu peguei o anel, mas nessa hora uma fêmea o engoliu e começou a puxar a linha.
Não! Larga! Se você fugir com o anel daquela maluca, ela vai me seguir falando na minha cabeça até o fim da minha vida. Volta aqui! Foi uma luta difícil. Eu tava com tanto medo de Shuda que, se aquela linha rompesse, eu era capaz de pular e ir nadando atrás do peixe, eu mesmo. No fim, eu consegui puxar o peixe. Dentro dele estava o anel, com o nome gravado. Da fim, eu fiz um sushi para levar comigo. O almoço está garantido, pelo menos. O anel era até bonito. Ele era maciço e tinha a frase gravada: Escravo do amor. Imagino de quem teria sido a ideia. Voltei à doida, a Shuda, e lhe entreguei o anel de noivado. A ele, sim, é isso. Esse é meu anel de noivado que o estúpido do anão jogou na água. Oh, muito obrigada mesmo. Eu lembrarei de você para sempre, como prometi. Deu até medo. Agora tudo que eu preciso é achar Anon. Onde será que esse idiota se enfiou? Eu não queria assustá-lo para que ele não sumisse. Tudo que eu queria era encontrar meu anel de noivado de volta. Ai, acho que sendo uma noiva feliz está longe, muito longe de mim. Nesse momento, Shuda olhou pra mim com olhos de cachorrinho sem dono. Ah, não vem não. Eu já recuperei seu anel. Não vou atrás do seu noivo, não. Ah, por favor, vai. Você sabe tudo o que aconteceu. Eu sei que se você quisesse, você poderia ficar mais um pouco e me ajudar. Estou apenas pedindo para você achar o anão. Eu nem acho isso um grande favor. Claro que é. Moça, eu tenho um reino pra salvar. Tenho pressa. Eu acredito que você faria isso por mim. Nesse meio tempo, eu vou pensar em alguma coisa que eu possa fazer com ele por ter me feito sofrer. Então, por favor, encontre Anon para mim. Droga, ela é assustadora. Ela me fez fazer algo pra ela novamente. Por que eu simplesmente não consigo deixar de fazer as coisas para os outros? Ela nem se importou com o fato de eu não ter tempo para ajudar. Com medo de Shuda e temendo por minha integridade, eu fui perguntar pela cidade, procurando pelo cara. No começo eu achei que o cara só se escondeu da maluca em algum lugar e cansou de ter que lidar com ela, mas eu subestimei os poderes da intimidação de Shuda. Pra ser sincero, eu até pensei em a ignorar e seguir o meu rumo, mas enquanto eu perguntava pelos barcos para a próxima ilha, no centro da cidade, um velhinho me disse algo que me deixou assustado. O velho Tan estava resmungando, se perguntando na verdade do por que ele estava com tanta pressa de entrar no templo. Opa, como é que é? Ele quem, vovô? O velhinho me viu e cumprimentou. Perguntou se eu era de fora. Conversamos um pouco. Perguntei quem entrou no templo e ele me disse que um sujeito correu para dentro da floresta que leva até o templo. Ele parecia como se estivesse assustado com alguma coisa. O quê? Não, aquele idiota não faria isso. Faria? Vovô, o cara que foi pro templo, ele disse algo pra você? O senhor me contou que ele corria resmungando algo sobre Shuda ou algo assim. Esperava que o cara não estivesse com problemas, e então me desejou uma boa estada em Ayutthaya depois. Ah não, seu idiota! Obrigado, vovô, mas eu tenho que ir. Deixei o velho lá sem entender nada e fui correndo para o templo. Esse maluco deve ter pensado que o único lugar onde Shuda não fosse o seguir era dentro do templo. Se ele entrou no santuário ancestral sem o amuleto, a guarda Taruan foi esfolar ele vivo. Bom, isso se Etani não pegar primeiro. Eu preciso salvar o infeliz. Corri o mais rápido que pude. Quando cheguei na borda do vale, o velho malandro que me empurrou lá embaixo estava lá e ficou em pânico quando me viu. Gritava, não, me desculpa, eu não vou fazer mais, por favor. Eu cheguei perto do vale e pulei a ribanceira abaixo e fui rolando. Enquanto eu vi o velho lá em cima dizendo, mas o quê? Todo ralado e agora já dentro do templo, eu comecei a procurar por Anon. Isso não é bom, ele pode estar em qualquer lugar. Vou torcer para ele ainda estar no labirinto e que os zumbis e os fantasmas não tenham o pegado. Olhei para o poço na entrada do labirinto e vi a fonte de água lá longe, no subterrâneo. Espero que ele não tenha caído ali. Comecei a andar pelo caminho que eu conhecia, o que leva até o santuário. Logo no primeiro corredor, perto da entrada do labirinto, encontrei umas pegadas que levam para o norte do local. Parecem de alguém que estava correndo. O aldeão falou que Anon passou correndo, só pode ser ele. Eu até que tô ficando bom nesse negócio de seguir rastros. Chupa, sentinelas! Corri por onde os rastros iam. Eu ainda tinha os amuletos de bom tom. Os que ele me deu, eu estava protegido. Devo passar pelo labirinto sem problemas. Eu continuei seguindo os rastros. Encontrei mais pegadas e pareciam
que o dono delas estava sendo perseguido. Ah, não! Preciso me apressar! A leste eu achei mais pistas, mas a partir desse ponto as pegadas ficam irreconhecíveis. Talvez Anon estivesse cansado e tropeçou em alguma coisa. Espero que não tenham alcançado ele. Aliás, e se essas pegadas não forem de Anon? Será que tem mais alguém aqui? Seguindo em frente, os rastros da pessoa que corria iam para dentro do templo. Esse imbecil entrou no santuário! Anon, não morre! Eu tô indo! Dentro do templo eu tive dificuldade para continuar seguindo os rastros por causa da umidade dos canais de água. Bom, é dia, então Tani não vai estar acordada. Se ele de alguma forma escapou dos Taruan, ainda pode haver esperança. As pegadas continuavam para um lugar muito perigoso e iam para o norte. Não é possível que ele entrou aqui só por medo de Shuda. Conforme os rastros iam para mais no interior do santuário, eles ficavam mais fracos. Aqui tem coisa. Por que será que estão sumindo agora? Perto deles haviam algumas poções amarelas. Ele deve ter deixado cair. Devo estar perto. Onde ele está? Parece estar bem nas profundezas desse lugar. Eu já estou ficando cansado. Mais à frente eu encontrei. Isso é sangue! Não! Ele está ferido! Os rastros de sangue vão para a direção da moita, perto de uma árvore. Em vários arbustos secos, sobre uma árvore muito grande, eu ia vasculhando e levantando a poeira quando... Isso parece uma mancha de sangue! Anon, você está aí? O sangue vai para dentro dos arbustos. Alguém ferido se esforçou para entrar ali. Afastei os galhos e ouvi um grito de pânico. Quem está aí? Ei, você está bem? Que droga! Você arruinou meu esconderijo. Olha isso! Você também me fez sangrar! Como vai pagar por isso, hein? Estou fazendo meu treinamento espiritual. Como vai reparar isso? O quê? Para de graça que você se machucou sozinho, que eu sei. Você é um Anon, não é? Anon? Quem é esse? Eu não conheço. Não conheço mesmo. Nunca ouvi falar nele, certo? Não atrapalhe meu treinamento. Vai embora. Ora, mas não seja covarde. Você está ferido. Deixa eu te ajudar. Eu não o conheço. Já ouvi falar no nome, mas não o conheço. Deixe-me em paz. Tenho de me esconder de Shuda. Ora, vamos. Deixa eu cuidar desse ferimento. Depois a gente pensa no resto. Eu tô com as poções amarelas que você derrubou. Aliás, tem uma poção branca comigo. Você vai se sentir melhor rapidinho. Anon, ainda assim, não quis sair do mato. Ele colocou a mão para fora dos arbustos para que eu lhe desse a poção branca. Aventureiros, seria cômico se não fosse trágico. Shuda destruiu esse homem. Desculpe por não ter me apresentado antes. Meu nome é Anon. Você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Como você pode ver, eu estava fazendo um treinamento espiritual. Sei. Que tal encerrarmos o treinamento por hoje e sairmos daqui juntos, hein? Não, acho que eu vou ficar aqui e treinar mais. Não. Não posso deixar você aqui. Você sabe como foi difícil te encontrar? Sabe como meu dia está sendo difícil por sua causa? O que você quer? Por favor, não conte pra Shuda que eu estou aqui. Não importa o que ela diga. Eu não vou voltar para ela. Meu querido, depois do que eu vi quando eu devolvi o anel dela, eu mesmo te escoltaria para fora da cidade para não deixar ela te pegar. Mas ela parece mais calma agora que está com o anel. Você não tem que se preocupar tanto. Você já achou o anel dela? Então você acha que eu não tenho de me preocupar? Acho que você não entendeu. O anel não importa. Eu realmente não quero voltar para a Shuda, nem morto. Olha só, eu não vou te levar para ela e nem contar que você estava aí. Sai daí, vai. Que parte você não entendeu? Eu não vou. Meu amigo covarde, eu vou te dar duas opções. Você volta comigo para a cidade consciente ou inconsciente? Se você me prometer que não vai falar nada sobre mim para a Shuda, então eu posso voltar com você. Eu prometo, sai daí! Por fim, Anon saiu. Ele ficou tão grato por eu prometer não contar nada que até me agradeceu, usando uma técnica de pressão no meu braço. Ele praticamente deslocou um osso do outro e colocando no lugar certo, de volta eu me senti revigorado, como se tivesse tirado a tensão de dias e me fez sentir relaxado em vez de dolorido. Nossa,
Estava precisando disso, viu? Esses dias todos dormindo em barcos, eu já nem consegui me mexer mais direito. Obrigado. Nós voltamos para Ayutthaya, finalmente. Adon me disse que iria sumir de vista por um tempo, mas que eu não precisava me preocupar, que não voltaria mais para o templo. Antes de ir, ele me disse qual dos barqueiros iria seguir a rota marítima de Runnymede e iria para a próxima ilha. Agradeci a ele e nos despedimos. Não sei vocês, mas para mim já deu desse lugar. Se você gostou da história, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o soneto a crescer. E se você quiser me ajudar em game, dê um trocado para o seu trova! Mande por Rodex para Bazar Harmony no Valhalla, do jeito que está escrito na tela, mas só se você quiser. E nos siga nas redes sociais, temos várias delas. Acesse o Linktree para conhecer. Agora, deixa eu ir embora antes que Shuda venha me procurar também. Ó, beijos do Trova e... Shhh, bico fechado. Não vai contar pra ela que me viu, hein?